E o senhor Araújo Vaz, nosso homem do plano Safra, né? Diretor do nosso mapa. Antes que eu me esqueça, quem mandou também um abraço para ti, além do nosso Dacir Klein, que fez a manifestação, o Antônio da Luz, nosso economista-chefe da Farsul, te mandou uma saudação. Bem-vindo mais uma vez ao Conexão, Wilson. Obrigado, Alex. Eu que sinto um prazer enorme estar contigo e com toda a turma daí do Rio Grande do Sul. Agradecimento especial aí ao Antônio da Luz, ao próprio ministro Dacir Klein, que já mencionaram meu nome, generosos demais comigo sempre. Obrigado, Alex. Mas é uma história, né, amigo? É uma história calcada sempre nesta transparência, né, e dessa vontade sempre de querer fazer o melhor. Eu notei essa semana, quando tu anunciavas lá e tu fez a abertura do anúncio do Plano Safra, eu te vi bastante empolgado, entusiasmado, apesar de que o momento ali está sob os holofotes ali, mas muito entusiasmado com esses últimos planos que foram realmente, uma que aumentaram muito os valores, né, e que atingem e vão ao encontro daquilo que o pessoal está precisando realmente. Claro, não é o ideal ainda, né, Wilson, mas é aquilo que se pôde oferecer, né? É bem isso, Alex. A gente já está há alguns anos, né, à frente desses planos de safra, e eu posso te falar realmente com segurança que sempre tivemos uma evolução, né, na direção de você estabelecer condições melhores de financiamento aos nossos agricultores. E esse ano não foi diferente, e você sabe que a gente começa a construir um plano safra, né? Você tem toda a idealização dele, mas tem muitos números, tem muitos valores, e valores expressivos, né? Então, no fechamento das contas, que você vai saber, né, com clareza onde é que você chegou dentro do que você se propôs a realizar e a viabilizar, né? Então, de fato, aquela determinação da ministra e do presidente, né, Jair Bolsonaro, da ministra Tereza Cristina, de trabalhar na direção de um melhor apoio aos pequenos agricultores, aos médios e também a investimentos que os bancos, né, com seus recursos livres, não alcançam. Então, quando você viu aquele último gráfico que eu apresentei, o penúltimo, é exatamente o que aconteceu, sabe? O crédito, ele realmente cumpriu aquela diretriz que foi estabelecida lá no princípio de 2019. E é assim que nós estamos indo, e estamos muito satisfeitos com isso, viu, Alex? Eu vi também que tu reservou um capítulo à parte ali pro Pronaf. Nós teremos, me confirma aí, por gentileza, mas nós temos um aumento substancial em relação ao que foi passado ano passado, e me parece também, Wilson, que a taxa de juros ela se manteve ali para os pequenos, né? Olha, na verdade, todas as taxas tiveram um ligeiro aumento, tá? Um ligeiro em relação ao que está aumentando as taxas de juros da economia como um todo. Então, nós preservamos o Pronaf com uma pequena variação. Então, as taxas de juros do Pronaf aumentaram apenas 10%, entendeu? Então, saiu de 2,75 para 3, né, para a produção de produtos alimentares, a agricultura sustentável, pecuária de leite, e de 4 para 4,5, né, para a produção dos demais produtos. Enquanto que nas outras categorias, o médio também aumentou, né, as taxas de juros 10%, né, de 5,5% e 6,5%, e as demais, os demais beneficiários e também alguns programas de investimento foi de 20% a 25%. Então foi essa gradação que a gente fez. Tá, e na outra ponta, você me preocupou um pouco, mas aí eu acho que também a gente tem que relativizar, porque os grandes produtores, os médios para grandes, eles também estão vivendo um momento mais, digamos, alvissareiro em relação a preço, em relação à exportação. Mas essa taxa aí do Moder Frota, ela não é muito alta, Wilson? O Alex, quando você tem recursos escassos, né, você tem que fazer escolhas. Sim. Tá? E aí, nesse caso, as escolhas não foram nossas. Tá? Nós tivemos várias reuniões com as lideranças rurais, com as representações de produtores, né, a OCB, a CNA, né, Farsul. Tivemos uma audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara Federal, e aí, né, começou a discutir realmente as prioridades. Então, essas prioridades que estão estabelecidas, elas partiram dos produtores rurais.
E na audiência pública foi reforçado, né, muito claramente, está lá, que se tivesse que, né, sacrificar ou estabelecer uma condição menos, né, favorecida, que fosse na aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, entendeu? Até porque esse mercado ficou muito aquecido nesses últimos anos, a renovação de frotas foi muito grande no campo, e até porque tem um problema de oferta, né? De entregas, né? Então, de maneira que nós tínhamos outras prioridades e aí foi possível colocar, né, dentro do Moderfrota. Mas, de qualquer maneira, a preocupação nossa era não deixar ninguém de fora, nem um segmento, nem uma atividade, enfim. Conseguimos acomodar todos dentro do Plano Safra. A gente também tem que fazer um retrospecto curto e dizer o seguinte, que esse Plano Safra chegou a estar ameaçado, a gente tinha aqueles valores lá orçamentários represados, inclusive, e eu fico imaginando aqui como é que isso iria repercutir no setor bancário, por exemplo, de ter que bancar um Plano Safra. Claro que o que acontece? O sujeito só vai lá no banco e pega dinheiro a juros de 3%, 4% ou 5%, porque tu tem a contrapartida do governo. Agora tu imagina o sistema bancário fazendo isso aí. Ia dar um hecatombe, né, amigo? Com certeza. Até porque os custos de captação nas diferentes fontes, eles têm aumentado. Então, um recurso que você podia pegar 7, 7,5% ano passado, hoje, pouco provável que você pegue a taxas livres abaixo de 10%. Entendeu? A não ser um produtor muito capitalizado, entendeu? Que tenha outras movimentações dentro da instituição financeira, mas então teve esse aumento em função do que está acontecendo com os juros de um modo geral, com os índices de inflação, né? Claro. Então, de maneira que eu acho que as taxas... Eu digo o seguinte, se você parar e analisar com profundidade, entendeu? É provável que essas taxas estejam em termos reais, provável não, é quase certo, menores do que estavam ano passado. Se for analisar as circunstâncias, o que tu estás falando é pertinente. Eu pensei também nisso aí, quer dizer, tu tem uma compensação, porque tu teve um fator inflacionário e tu teve também o aumento da Selic, né? Isso aí é inegável. Claro. Wilson, me explica uma coisa e realmente, assim, eu te pergunto porque por falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, nós tivemos ali o anúncio do crédito rural, 251,2 bilhões. Aí nós temos de juros controlados, 165,2 milhões, que corresponde a mais 7% em relação ao ano passado, e juros livres, 5% a mais, 86 bilhões. Mas por que o governo, por exemplo, anuncia no Plano Safra os juros livres? Ele não deveria só anunciar os valores dos juros controlados? Essa parte dos juros livres, desse dinheiro, não é mais com os bancos ou isso? Não é bem assim, Alex. É que nós tivemos, por exemplo, esse ano foram 12 instituições no processo, instituições financeiras, que entraram no processo de operar com recursos equalizados, né, no Plano Safra. Então, você tem fontes controladas e tem fontes livres. Então, nesse processo de discussão, de entendimento e direcionamento de recursos, ele passa por essa negociação até nos recursos livres, tá? Então, essas fontes livres, elas são fontes que têm uma parte que é recurso controlado, entendeu? Por exemplo, a poupança rural, 59% dos recursos captados em caderneta de poupança rural devem ser direcionados ao financiamento, né, do crédito rural. Aí ela tem um outro percentual que fica depositado compulsoriamente no Banco Central e uma taxa que é aplicada livremente, tá? Então, como a instituição ela tem uma parte equalizada, então você pode negociar também no âmbito desse recurso livre, uma coisa que não seja muito exagerada, né? Então, essas fontes livres dentro do Plano Safra, elas também, de certo modo, têm uma negociação em cima delas. A própria ministra, no final da cerimônia, ela tem falado que frustrou um pouco ela a questão do seguro rural, Wilson. É possível que haja uma suplementação aí no subsídio do seguro, que vem assim numa crescente, vem decolando cada ano mais, né? Nós trabalhamos com essa possibilidade, tá? Trabalhamos com essa possibilidade e na reta final, quando nós como fechamos os números do Plano Safra, é que nós fomos, né, de certo modo, surpreendidos que impactaria a diferença na subvenção do seguro rural. Então, você veja que na reta final nós estávamos numa discussão de 12 bilhões e 600 milhões de reais para a equalização, a ministra
né, acabou fechando em 13, então você veja que tem 400 milhões aí, e acabaram, né, não é muito, né, linear isso, mas deduziram os 400 a mais que nós estávamos pedindo do seguro. Mas como o seguro é para 2022, é o orçamento de 2022, e eu acredito que na negociação você pode avançar mais, sim, tá? A gente conta com isso, a ministra conta com isso, e depende de todos nós, né? Depende do setor, né? Continuar dando as respostas, como vem dando, né? O seguro, há uma consciência, há uma, como é que se diz? Uma convergência de entendimento no âmbito do governo federal, de que o seguro ele tem que seguir crescendo, tá? E eu acho que, na minha avaliação, é possível que a gente consiga recompor um pouco mais de recursos para o seguro rural. Assim como também, Wilson, uma preocupação cada vez mais crescente, me parece que dessa vez foi muito oportuna, em relação a essa questão ambiental, né? O plano ABC com 100% a mais de recursos. Esse dinheiro tem sido usado, Wilson, em relação aos outros planos aí? Tem. Esse programa, nós trabalhamos com esse conceito, bom, eu já estou lá há décadas, pelo menos 2 décadas eu estou lá, né? E nós começamos a trabalhar com esse programa da sustentabilidade, ou intensificar, ainda na época de um programa para plantio comercial de florestas, e um outro que era Produza, Programa para Desenvolvimento Sustentável da Agricultura. Aí, em 2010, quando veio o programa ABC, esses 2 programas foram incorporados pelo programa ABC, desde 2010 e 2011. E nós sempre alocamos recursos nesse programa acima das demandas que foram observadas. Agora, nesses últimos 2 anos, a demanda cresceu bastante. Ela tem crescido, né? E aí os recursos até se exauriram antes do encerramento do Plano Safra. E como é uma questão que os nossos agricultores estão fazendo muito bem, tá? Quem conhece o interior aí nas diversas regiões do país sabe disso. Não é a agricultura que está em débito com essas questões, né? Mas sempre pode melhorar, sempre podemos melhorar. E as práticas que estão preconizadas ali, ela não tem só a questão do ABC, mas tem um efeito multiplicador. Quem vê essas práticas no campo, os agricultores que estão em volta, às vezes não precisam, às vezes nem precisam do financiamento, eles têm outras fontes de se financiar, mas de ver aquilo como uma vitrine, né, ele vai na sua propriedade também e acaba por implantar. Então, por isso, o que acontece na ABC é uma parte do que acontece livremente no campo, né, em termos desses bons investimentos em direção à economia sustentável. Então, nós dobramos o recurso, está bem alinhado com o que é diretriz da política também, né, e as exigências dos agentes financeiros, né, e dos investidores, né, cada vez mais para uma economia mais limpa, mais verde. E a nota já é assim. Mas o que podemos, né, melhorar, por que não melhorar, né? Vamos em frente. Ô Vaz, já trabalhaste com diversos ministros aí, mas eu sinto que tem um componente diferente trabalhar com a Tereza Cristina. Só lamentar, claro, o Brasil, né, mas não por ela, que em breve ela tá voltando pro parlamento também para concorrer mais uma vez aí, não se sabe ao que, provavelmente senadora, né, Wilson? É bem provável, ela, para nós no Ministério, né, eu estou ali dentro da estrutura do Ministério, ali na Secretaria de Política Agrícola há 24 anos, né, e para nós realmente ela é uma ministra assim, os outros também, cada um tem as suas virtudes, né, mas a ministra, eu já conhecia ela pelo menos uns 20 anos também, nós fomos conselheiros juntos no Conselho Deliberativo do FCO, né, na região Centro-Oeste. Enfim, ela tem todo um histórico, toda uma identidade com o meio rural. Ela foi produtora, é produtora rural ainda, ela foi presidente da Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso, secretária de Agricultura do Estado do Mato Grosso, parlamentar, né, 2 vezes, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, e chegou ao Ministério, então ela conhece muito, muito bem por dentro, e ela tem assim, não é porque eu estou na equipe não, gente, mas eu conheço bem ela mesmo, tá? Ela tem uma habilidade em negociação também, né, junto à área econômica, junto à presidência da República, e todos os parlamentares, isso ajuda demais, né? Então, ela foi peça fundamental aí na construção desse Plano Safra e nos deu apoio a todo momento. Sobre ele no fim, viu? Pois é, Wilson, tem um áudio aí que tá vazando.
Ô Wilson, eu só imagino, meu amigo, nos bastidores que deve ser complicado. A gente sabe que vocês têm as ideias, vocês têm as demandas, mas vocês não têm a chave do cofre. E aí vai, conversa com o técnico, volta. E isso não é coisa de uma semana, não é coisa de um mês. É coisa de... Eu tenho certeza que na tua cabeça agora já estão começando a preparar o plano Safra 22-23, porque é um processo realmente muito longo de negociação. E eu quero aqui, eu acredito e tenho muita certeza disso aí, em nome de boa parte, se não a maioria dos produtores, agradecer muito aí a esse trabalho de vocês, viu, Wilson, que a gente sabe que não é tudo aquilo que se quer, mas é o que se pode. Um grande abraço para ti, obrigado pelas tuas informações e pela atenção de sempre conosco aqui, meu amigo. Eu que agradeço, Alex, parabéns pelo seu programa, tá? E parabéns aí também aos produtores e ao público aí do Rio Grande do Sul, pelo qual eu tenho um carinho muito especial. Já vivi aí por 3 anos, deixei bons amigos aí. Eu não mencionei, mas o Pires também deve estar nos ouvindo. Daqui a pouco está entrando no ar. Então, olha, só tenho a agradecer também, né, por todo o apoio que vocês têm dado a gente e vamos torcer para que tenhamos uma outra safra excelente, que condições climáticas, né, que tem sido assim, às vezes até muito rude com o Rio Grande do Sul, que agora nos ajude nesse ano, para que colhamos uma boa safra e tenhamos aí uma riqueza, um emprego no campo, tudo isso. Então, eu só tenho que cumprimentar a todos. Muito obrigado. Fartura no campo e paz na cidade, é isso que a gente precisa. Grande abraço, amigo, bom fim de semana, vai descansar que eu sei que essa semana foi complicada. Abração a todos. Abração. Obrigado, hein? Wilson Araújo Vaz, diretor de financiamento e informação do MAPA.